E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar um novo tema, super tranquilo, super fácil, super bacana, chamado variações linguísticas. O nome parece estranho, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas é muito tranquilo, vocês vão entender super bem agora. O que é variação linguística? Coloquei aqui para vocês que a variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua, no nosso caso, da língua portuguesa, que varia principalmente por fatores históricos e culturais, modo pelo qual ela se usa sistemática e coerentemente, de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural no qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente. A professora, você falou e eu não entendi nada. Tranquilo, eu vou te explicar, aluno. O caso é o seguinte, a variação linguística, ela diz respeito à mudança normal da língua. A nossa língua, a língua portuguesa, vocês sabem que ela muda. Seja por região, dependendo da região do Brasil onde você mora, os falantes vão falar de determinada maneira, cariocas falam diferente de paulistas, é biscoito é bolacha, isso é variação linguística, certo? Velhos falam diferente de pessoas mais novas, mulheres falam diferente de homens, isso é variação. E ao longo do tempo, a nossa língua também muda e também mudou. Vide exemplo, vossa mercê, que hoje em dia virou você e já tá virando C, né? Você vai à feira? Então tá mudando a língua ao longo do tempo. Primeiro de tudo, tipos de variação. A gente tem em primeiro lugar, que eu coloquei aqui, a variação regional, que é a variação que vai ocorrer, é essa mudança que vai ocorrer entre falantes de regiões diferentes do país. No nosso caso, entre falantes do Brasil, né? Por exemplo, essa primeira tirinha que eu coloquei aqui para vocês, de um cara, provavelmente do Sudeste, né? Talvez paulista, usa óculos, blusa polo, normal. Essa estrada vai para São Paulo? Aí o outro personagem diz: sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Perceberam que há uma diferença. Um deles é caipira e o outro é da cidade grande, certo? Então há uma diferença de regiões. Isso é variação regional. Já no segundo, e esta é a guria que te falei, bate, o que foi? Aí tá outro carinha correndo. Oxe, lá é ele. E parece que eu ouvi a galera do trio me chamando. Percebo que um deles parece gaúcho, né? E o outro é baiano. Então, Bahia e o pessoal gaúcho falam de maneiras diferentes. Essa é a variação regional. As gírias próprias desses lugares, as expressões adequadas para determinadas coisas. Tem gente que fala, por exemplo, mandioca pra gente é aipim, pessoal de São Paulo fala mandioca. A gente fala aipim, macaxeira, tangerina, né? Então, quanta gente fala bolacha e biscoito. Pra gente, biscoito é uma coisa, pro paulista é bolacha, né? Isso é variação. A língua muda e não necessariamente quer dizer que o baiano fale errado e a gente esteja falando certo, ou ao contrário. Só significa que é diferente, são maneiras diferentes de se comunicar. Agora a gente tem aqui a variação histórica, que é a variação que a nossa língua portuguesa sofre e sofreu ao longo do passar dos anos, ao longo do tempo. Como o exemplo que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês lá no primeiro slide, vós me ser, vós são ser, você, o ser e ser. Né? Com o passar do tempo, foi diminuindo, né, a palavra e hoje em dia a gente fala você ou ser. Ah, mas professora, VC é variação linguística? Não. VC que vocês digitam no teclado do computador é só linguagem de internet. A gente está falando, você não fala na rua, VC vai na feira, você não fala isso, certo? A variação diz respeito apenas à fala, tudo bem? Aí eu coloquei aqui embaixo para vocês uma variação que ocorreu ao longo do tempo. Por exemplo, o pessoal, seu pai, seu avô, chegava naquela garota que ele estava afim, ele falava o seguinte, lá em 1940, Vossa mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Aí a garota respondia, sois muito abusado. Aí lá em 1980, um pouquinho mais pra frente, passaram alguns anos, né? Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Perceberam a diferença, né? O carinha de 1980 já tá falando você. O primeiro tá falando vossa mercê. A língua já mudou aí, né? E ela responde, para, meu irmão está olhando. Para, meu irmão está olhando, né?
As meninas super recatadas, né? Tinham vergonha de galantez e tudo mais. Agora em 2010, há 10 anos atrás, faz muito tempo não. Aí mudou, né? Se liga, mina, tu é a piriguete mais cachorra da balada. E ela responde, demorou, vamos sapecar geral. Então a língua já mudou completamente. Enquanto o primeiro falou vossa mercê, o segundo falou você, o terceiro falou tu é, né? E a gente percebe que ocorreu um errinho ortográfico aí, né? Um erro de conjugação, porque o correto seria tu és. Mas na situação de fala, ele não está numa entrevista de emprego, ele não está escrevendo uma redação, então não está errado, tudo bem? Vocês vão aprender nessa aula de hoje que existem contextos de fala, certo? Acalmem o coração, tô dando um pouquinho de spoiler, mas a gente vai falar um pouco mais disso nos próximos slides. Entenderam a variação histórica? A língua mudou ao longo dos anos, as expressões mudaram ao longo dos anos. Agora a gente tem aqui a variação social. Essa variação social, ela vai dizer respeito à mudança da língua com relação à sociedade. Homens e mulheres falam diferentes, velhos e jovens falam diferentes. Ah, mas professora, qual a diferença entre aquele exemplo que você colocou lá da minha avó, que meu avô que falava daquele jeito? Então, isso foi ao longo do tempo. Hoje em dia ninguém mais fala vossa mercê. É a comparação entre vários anos. Essa variação social de jovens e idosos é uma comparação dentro de um mesmo período de tempo. 2020, por exemplo. Tudo bem? A variação histórica ela vai comparar vários anos diferentes. Tudo bem? Ah, quanto à classe social também, a idade do falante e o seu gênero, feminino ou masculino. Coloquei aqui embaixo para vocês essa primeira charge aqui. A patroa, né, provavelmente falando com a empregada. Hoje é o seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Aí a empregada responde, não precisa se preocupar comigo, patroa, e eu só acordo às 9. Perceberam então que nesse caso ocorreu uma variação de classe social, né? Porque essa patroa provavelmente ela tem um nível de escolaridade maior que essa empregada, que fala de maneira diferente, certo? Agora no segundo quadrinho aqui do lado que eu coloquei para vocês, há uma variação social expressa pela idade dos falantes. A gente percebe um jovem e um velho. O jovem falando, a Verinha é uma gata. Pra gente, a gente entende o que é isso, né? Uma gata, garota muito bonita, né? Já o senhor, provavelmente o avô dele perguntou pra ele de que raça. Gata pra ele é bicho, né? Gata, miau, gatinho. Eu mandei ver. Aí o avô pergunta, e eles foram, né? Como o garoto tá falando, mandou ver, é porque ele se deu muito bem. Mas o avô tá perguntando como se ele tivesse dito que mandou alguém ver algo, né? Literalmente, assistir algo. Então o avô há um conflito de gerações nessa tirinha, né? Enquanto o jovem ele diz, demorou, e o avô pergunta, é que a condução atrasou, né? Se demorou, é porque, poxa, valeu, tudo tranque-schmeck, né? E o avô tá falando de ônibus, que demorou ao pé da letra, né? Literalmente. Aí o jovem pergunta, afirma, na verdade, tô bolado. Aí o avô, o quê? Levou uma bolada? Pô, avô, tu não saca nada. É, hoje em dia não saca nada, não saco nada mesmo, mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Houve mais uma vez um conflito de gerações, porque hoje em dia, pô, vô, tu não saca nada? Quer dizer, você não entende nada. A gente compreende isso, né? Porque nós somos jovens. Mas para o pessoal mais velho, sacar é um movimento que se faz no vôlei, que é o movimento inicial para se começar o jogo, é sacar a bola, jogar a bola para rolo, né? Jogar a bola para rolo. Tudo bem? Agora a gente tem a variação situacional. O que isso quer dizer? É a variação da língua em um mesmo falante. Eu, Daniele, professora de vocês, promovo variação situacional em vários momentos. Vocês também. Eu falo com vocês de uma maneira, falo com meus amigos de outra maneira. Que isso quer dizer que quando eu estou em sala de aula falando com vocês, eu vou tentar me policiar para falar o mais correto possível, para que vocês não achem que tudo que eu falo está certo e eu acabar falando algo errado e vocês
acabarem colocando isso na mente de vocês e acharem que está certo. A mesma coisa acontece com o médico. O médico ele fala de uma determinada maneira no consultório, mas na mesa de bar ele vai falar de outra maneira. Então a língua muda de acordo com a situação em que o falante ele se encaixa. Eu coloquei aqui para vocês o exemplo de um advogado falando no tribunal: senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. Agora, esse mesmo advogado, numa mesa de bar, ele falou sobre esse mesmo julgamento, ele falou a mesma coisa, só que de maneira completamente diferente, porque ele está entre os amigos dele. Caras, vamos cair na real. A testemunha só enrolou, né? Enquanto ele falou na mesa de bar que a testemunha só enrolou, ele falou no tribunal que a testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. Entenderam a variação situacional? Esse mesmo falante, esse mesmo advogado, ele adequou a sua fala de acordo com a situação de uso, com a situação comunicacional, certo? Não teria nada a ver ele chegar na mesa de bar e começar a falar: senhoras e senhores, aceitemos a verdade, a testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. Não ia combinar muito, nem ia ser. Então, esse tema, variação linguística, leva a um tema muito importante que vocês precisam saber, que é o tema do preconceito linguístico. O que é o preconceito? Lembra que eu falei para vocês que a língua varia, né? Que existem situações determinadas de fala, biscoito e bolacha. Então, vocês provavelmente já viram várias brigas em rede social. É biscoito, é bolacha. Na verdade, não é um e não é o outro. São os dois. O que acontece é que são diferentes. Coloquei aqui para vocês que o preconceito linguístico é uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, seja oralmente, seja por escrito. O parâmetro desse julgamento é a chamada norma culta. Quanto mais distante dela, mais criticado e rebaixado é o falante. A norma culta é as regras da gramática, é a língua toda certinha, né? Tu és. Lembra daquele exemplo do menino que estava cantando a garota e falou: tu é mó gata? Lembra? Tu é a mó cachorra desse baile? Lembra que a da tirinha que eu li pra vocês? Essa fala, ela se afasta da norma culta. Tudo que se afasta dessa norma culta é visto na sociedade como errado. Cláudia, bicicleta, não é problema. Problema, né? É outro exemplo. Problema é outro. E não necessariamente está errado, certo? O que acontece é que existem situações de fala propícias para se expressar de determinadas maneiras. Se essa moça que está falando bicicleta, pô, não tem problema, eu acordo às 9, ela não está falando isso numa entrevista de emprego, ela não está falando isso na frente de uma sala de aula, no palanque da presidência da República, não tem problema. Ah, mas professor, então tá errado ficar ensinando o que é o certo e o que é errado? Não está errado ensinar as regrinhas do português. O que é errado é você discriminar uma pessoa que não conhece essas regras. As regrinhas elas têm que ser ensinadas porque todo falante tem o direito de saber como se comportar em todas as situações e porque é a norma culta, é a norma padrão que vai fazer o falante ascender socialmente. Se você chegar numa entrevista de emprego falando problema e aí, velho, para o seu patrão você vai perder o emprego. Então esse falante ele precisa saber como se comportar nessas situações, como falar nessas situações, entenderam? Esse preconceito linguístico, coloquei aqui para vocês essa tirinha do cara rindo do outro porque ele tá falando errado, né, entre aspas. E um memezinho aqui que eu vou explicar para vocês que diz o seguinte: este é o Pascoal. Pascoal acha que quem fala diferente dele fala errado. Pascoal precisa estudar bastante sobre variação linguística. Se a pessoa fala diferente de você, não necessariamente ela está errada. Ela não está errada. Biscoito e bolacha, ambos estão certos. Só que em determinadas situações de fala. No Rio é uma coisa, em São Paulo é outra. E tá tudo certo, a vida continua assim. O que não pode é você julgar alguém por ele falar diferente de você. Por ele falar, teoricamente, de acordo com a norma culta, por ele falar errado.
Não vale, por exemplo, é feio a gente julgar um pedreiro porque ele não fala direito, né? Seguindo a norma culta. Porque o certo é ensinar a norma culta para ele e ele escolhe o jeito que ele quer falar. Se ele quer falar dentre os amigos dele, vocês também. Eu, por exemplo, no meio dos meus amigos. Se eu quiser, eu vou falar, você vai, tu é mó chata. Eu posso falar isso no WhatsApp com os meus amigos, mas eu não falaria isso em sala de aula, não colocaria isso num exemplo de norma culta, certo? De acordo com a gramática, tu é mó chata, está errado. Mas, na situação de fala específica que eu falei para vocês, num grupo de WhatsApp com os meus amigos, eu posso falar assim e não está errado, entenderam? Então, a variação linguística quer dizer que a língua muda de acordo com alguns parâmetros, e são eles a região onde o falante mora, onde ele vive, certo? A idade desse falante, o gênero masculino ou feminino, a classe social, a história também, né? Porque a língua ela vai mudar de acordo com o passar do tempo, certo? E vocês viram também, além de tudo isso, a questão do preconceito linguístico, que é essa discriminação aos falantes que falam diferente. Tudo bem, gente? Espero que tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, porque com certeza eu vou tirar a dúvida de vocês com maior satisfação, tudo bem? Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau.